Olá, sou a professora Thaisa Prado. Vamos falar mais um pouquinho sobre direito internacional. Bom, tivemos a nossa primeira aula introdutória, na qual conseguimos descobrir ali o que é o direito internacional público, qual que é a diferença do direito internacional para a sociedade internacional, vimos algumas características, alguns fatos históricos importantes que levaram o direito internacional a se desenvolver e ser hoje o que ele é, né? Nessa aula de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre as fontes do direito internacional público. Tá? Lembrando que são inúmeras as fontes, né? Algumas inclusive vão ser semelhantes com aquelas que vocês estão acostumados, né, no direito interno, mas é claro que aqui a gente tem algumas particularidades. Antes de falar sobre as fontes, eu só quero relembrar a gente do seguinte fato, né? Quando a gente falou aula passada, e aqui estou desenhando para nós, né? O direito internacional público nada mais é do que um conjunto de fontes, né, que vai regular as relações entre os seus sujeitos. A gente vai ver que esses sujeitos são principalmente os estados e as organizações internacionais. Então, um pouquinho mais para frente a gente vai falar, né, de maneira mais detalhada acerca dos estados e aí também algumas características especiais aí e classificações e tudo mais das organizações internacionais. Mas inicialmente cabe a nós saber quais são essas fontes. Então, se toda a área do direito é formada por fontes, né, e essas fontes vão regular as relações entre os seus sujeitos, o que vai diferenciar aqui o direito internacional público é exatamente a gente saber quais são essas fontes e quais são esses sujeitos que essas fontes estão regulando, né? Então, por isso que a gente coloca aqui, coloquei ali um mundo, né, como um quebra-cabeça sendo montado, porque quando a gente pensa em fontes do direito, nada mais é do que um grande quebra-cabeça, né? Então, você vai pensar, por exemplo, o direito civil. Você tem lá aquele quebra-cabeça enorme, pensa o quebra-cabeça do direito civil e as suas várias pecinhas, né? Se você vai pensar nas fontes do direito civil, pensa que cada fonte é uma pecinha, né? Então você tem lá legislação, então você tem o Código Civil, você tem o Código de Processo, você tem legislações esparsas, sei lá, lei de falência e recuperação judicial, lei de alimentos, lei de divórcio, cada uma é uma pecinha desse teu quebra-cabeça. Mas além disso você também vai ter doutrina, jurisprudência, costume, princípios, a própria Constituição e por aí vai. Todas essas peças juntas vão te formar o ordenamento jurídico do direito civil. Bem, direito internacional público funciona dentro da mesma lógica, né? Então você também tem essas várias pecinhas e cada uma delas é formada por uma das fontes desse direito internacional. Então a gente tem aqui inúmeros tratados internacionais, por exemplo, né? Você fala lá do Pacto de São José da Costa Rica, né? Você fala do Estatuto de Roma, que cria do TPI, você fala do Tratado de Maastricht, que cria a União Europeia, você fala de inúmeros tratados aqui no âmbito do Mercosul, cada uma é uma pecinha desse quebra-cabeça. Mas além dos tratados, existem várias outras fontes, e isso que vale a pena a gente dar uma olhadinha a partir de agora, né? Aqui a gente não tem como fugir de um artigo, né, que é o artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Então, a Corte Internacional de Justiça é um tribunal que está dentro da ONU, né? Então, mais pra frente, quando a gente for estudar a ONU, a gente vai ver que ela é formada por 6 principais órgãos. Um desses 6 órgãos, a gente tem ali, claro, Assembleia Geral, Conselho de Segurança, o Secretariado, mas um desses órgãos é a Corte Internacional de Justiça. É o tribunal, é o órgão judiciário da ONU. E esse órgão judiciário, além dele estar previsto na Carta da ONU, né, que é o tratado que cria a ONU, ele tem um estatuto próprio, que vai disciplinar ali várias regras de como que vão ser esses julgamentos, como que os juízes vão, né, proceder ali nas suas atividades, nas suas atividades, sejam elas consultivas, sejam elas contenciosas, né? E um desses artigos do Estatuto da CJ é o artigo 38, que ele vai trazer um rol de fontes que os juízes desta corte vão se basear na hora de proferir o seu julgamento. Por que é importante colocar isso aqui? Porque é um dos únicos artigos que a gente tem no direito internacional que vai trazer um rol de fontes, né? Então, quando você vai estudar fontes do direito internacional público, normalmente os autores citam esse artigo 38 da Corte Internacional de Justiça. Por isso que a gente coloca aqui para você, porque ele é bastante mencionado, ele é bastante citado, exatamente por trazer esse rol, né, de fontes do direito internacional público. Só que veja, de antemão a gente tem que ter algumas premissas. Primeiro, esse rol não é taxativo, tá? É um rol meramente exemplificativo. Ou seja, podem existir fontes que não estão nesse rol? Pode, claro, né? Ele traz aqui um rol exemplificativo para basear e para dar um norte do que seriam fontes do direito internacional público.
Além disso, não existe hierarquia entre as fontes nesse rol, né? Então a gente vai ver ali que letra A fala de convenções internacionais, que são os tratados. Letra B fala de costume, letra C fala de princípios. Ele não está numa hierarquia, como quem diz A é mais importante, B é segundo mais importante, não. Tá? Então não existe hierarquia entre elas e o rol é meramente exemplificativo. Mas a gente tem aqui, né, a corte, cuja função é decidir de acordo com o direito internacional, poderá aplicar. E daí aqui traz convenções internacionais, que são os tratados, costume internacional, princípios, decisões judiciárias, doutrina e ainda fala da equidade, né? Que pode julgar de acordo com a equidade, a gente já vai entender um pouquinho melhor o que isso significa. Vejam, por uma questão didática, como que a gente vai trabalhar as fontes. Os tratados internacionais, querendo ou não, apesar de não existir hierarquia, eles são uma das fontes mais comentadas e a gente acaba despendendo mais tempo no estudo dos tratados internacionais exatamente pela sua complexidade. Quando a gente for falar dos tratados, a gente vai ter que ver qual que é todo o seu processo de conclusão, ou seja, desde o momento que ele é negociado pelos estados, quais são todas as etapas que devem ser observadas até que ele efetivamente entre em vigor. Então a gente vai ver que passa por uma negociação, tem assinatura, no caso do Brasil exige-se também a ratificação, publicação, promulgação, então são várias etapas que têm que ser observadas. Além disso, a gente vai estudar quais são as condições de validade de um tratado internacional, porque ele nada mais é do que um negócio jurídico, e como um negócio jurídico, ele tem condições de validade que devem ser observadas. A gente vai ver também como é que se extingue um tratado internacional, né? Então ele tem todo um procedimento para entrar em vigor, mas ele pode deixar de existir também, né? Pode, e a gente vai ver quais são essas formas, né, dele deixar de existir. A gente vai ver o que é a emenda a um tratado, a gente vai ver o que é a reserva num tratado. Então a matéria de tratados internacionais, ela exige mais tempo do que o que a gente tem nesse momento. Então, didaticamente, o que eu vou fazer? A gente vai primeiro estudar todas as outras fontes, né? A gente vai estudar aqui costume, princípios, doutrina, jurisprudência, atos unilaterais, decisões das organizações internacionais, a ideia da equidade, analogia, né? Então a gente estuda todas as outras fontes e depois a gente fala dos tratados internacionais, né? Essa é a forma que eu entendo que didaticamente fica mais proveitosa para todos nós, tá? Então aguentem um pouquinho, guarda tratados internacionais um pouquinho mais para frente, vamos passar aqui para as demais fontes. Primeiro que eu coloquei aqui para vocês é a ideia de costume, tá? O costume, o que ele é? Esse termo vocês já escutaram no direito interno algumas vezes. Costume nada mais é do que a prática reiterada de um determinado comportamento. Só que não é você agir simplesmente daquela forma, repetidamente. É você ter essa prática reiterada do comportamento com a convicção de que aquela é a maneira justa, de que aquela é a maneira juridicamente correta, de que aquela é a maneira certa de se agir. Por isso que a gente diz que o costume, ele tem na verdade dois elementos que eu coloquei aqui para vocês. Ele tem o elemento material, que é esta repetição do comportamento, né? Você agir daquela forma várias vezes, de maneira repetitiva, e é também o elemento subjetivo, que é essa convicção de que você está agindo de forma certa, de que você está agindo de forma correta, juridicamente necessária, né? Claro que, veja, o costume, você tem uma dificuldade muitas vezes em provar que o costume existe. Porque quando você tem um tratado, quando você tem uma lei, você tem a prova da sua existência muito fácil, porque ela está ali positivada. Já o costume não, né? O costume, como ele não está necessariamente positivado, você não tem ali facilidade em conseguir comprová-lo. Você acaba conseguindo comprová-lo de que forma, né? Pelos próprios atos realizados pelos estados, eventualmente pela jurisprudência internacional, que vai trazer aquela prática como juridicamente válida, a própria doutrina que vai trazer aquela prática como juridicamente válida, repetida por todos, né? A gente pega aqui como exemplo a própria ideia do... Quer ver? Vou dar dois exemplos para vocês, uma no direito interno e uma no direito internacional. Então a gente tem um tratado, na verdade o direito interno mais ou menos, né, porque ele é baseado num tratado internacional. Então a gente tem um tratado internacional que se chama Lei Uniforme do Cheque, tá? Apesar do nome ser Lei Uniforme do Cheque, ele é um tratado internacional, ele foi ratificado pelo Brasil por um decreto, né? Muito bem. As regras estipuladas gerais em relação ao cheque estão nesse tratado, tá? E uma das regras, que até faz parte do conceito basilar de cheque, é que o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Muito bem.
Vocês estudaram lá títulos de crédito. O que é a ordem de pagamento à vista? O que é o cheque, né? Significa que se alguém me passa um cheque, eu posso pegar esse cheque e ir no banco descontar. Ordem de pagamento à vista. Então eu pego aquele papel, eu vou no banco e desconto à vista. Esse é o conceito de cheque, né? Isso que disciplina lá na Lei Uniforme do Cheque, que é esse tratado internacional. Entretanto, o que nós no Brasil fizemos, né? A gente acabou desenvolvendo um costume que excepciona a própria lógica do conceito do cheque, né? Se o cheque é uma ordem de pagamento à vista, o que a gente começou a fazer? A gente começou a fazer o que a gente chama de cheque pré-datado. Então, é uma ordem de pagamento à vista, mas a gente combina que você vai descontar só daqui 30, 60, 90 dias. Então, a pessoa te dá lá um cheque e vocês combinam. Ó, tô te dando agora, mas você só vai descontar daqui 30 dias, né? Então, você pega uma ordem de pagamento à vista e você transforma em algo que não é uma ordem de pagamento à vista, mas que continua sendo cheque. Muito bem. Aí que tá. Vejam como o costume, ele se efetivamente torna a fonte do direito. Porque se você hoje pega esse cheque, tá? Que é uma ordem de pagamento à vista, mas vocês combinaram, você e a outra parte, combinaram de depositar só daqui 30 dias. Você vai lá no banco e deposita agora, não espera os 30 dias. Quem que tá errado? Quem que juridicamente pode ser punido? Né? Aí você que depositou vai se defender. Fala, não, mas o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Se eu tenho aquele papel na minha mão, eu posso ir lá e depositar ele à vista, né? Você vai perder. Por quê? Porque a gente tem um costume que já é reconhecido pelo nosso direito, inclusive já é matéria sumulada, né? Hoje já virou jurisprudência, de que se você combinou que o cheque era pré-datado, você tem que respeitar aquilo que você combinou, né? Inclusive, se você tem um cheque pré-datado e desconta antes, isso gera prejuízo para outra parte, pode te acarretar a necessidade de indenizar, né? Você pode ter que indenizar a outra parte por danos eventualmente materiais que ela sofreu e por dano moral. Então, apesar do conceito do cheque ser uma ordem de pagamento à vista, nós temos um costume que diz que possibilita-se o cheque pré-datado, que na verdade é pós-datado, né? Você coloca uma data para depois. Isso é um costume desenvolvido pela sociedade brasileira. E hoje, quando você vai lá e passa um cheque, né, e combina de depositar daqui 30 dias, você está realmente exercendo um costume. Por quê? Porque você está seguindo uma prática repetitiva de um comportamento, todo mundo faz isso, e todo mundo faz com a convicção de que tá certo, de que é justo, de que é juridicamente correto. Ninguém passa um cheque pré-datado achando, haha, tô sacaneando, tô fazendo algo juridicamente errado. Não, você faz isso achando que tá correto. Então é uma prova aí de um costume, né? Outra prova interessante que a gente tem também são os Incoterms, né? Vou até escrever pequenininho aqui, ó, se quiser procurar depois. Incoterms. O que isso daqui é, né? Só que nada mais é do que siglas que são utilizadas no transporte internacional de mercadorias, principalmente quando a gente fala de transporte marítimo. Pensa o seguinte, você tem um contrato internacional, tá? Você está estipulando a compra e venda de uma determinada mercadoria. O que você vai colocar naquele contrato? Bom, você vai colocar o nome das partes, você vai colocar qual que é o produto, você vai colocar o preço, você vai colocar as condições de pagamento, mas você também vai ter que colocar como é que vai ser feito o transporte, né? Você está comprando, por exemplo, aqui, ó, milhares de copinhos d'água, né? Você vai ter que transportar isso de alguma forma. E esse transporte, você vai ter que estipular quem que vai pagar pelo transporte, quem que vai pagar pelo frete, quem que vai pagar pelo seguro da mercadoria. Então, o que começou a acontecer? Você começava a elaborar um contrato internacional e, é claro, você já tem barreiras em relação ao contrato de direito interno. Você tem a barreira, normalmente, do idioma, você tem barreira de cultura, você tem barreira de distância, você tem barreira de legislação diferente, né? Então, já tem aí algumas situações mais complicadas do que se você estivesse elaborando só um contrato de direito interno. E aí, quando você chegava na cláusula do transporte, você chegava num problema ainda maior. Porque, veja, a mercadoria, ela tem que sair do teu armazém, ir até o porto, normalmente, né? Entra no navio, navega até o porto de destino, chega no porto de destino, vai entrar ali num trem ou num caminhão, sei lá, para ir até o armazém de quem te comprou. Então, são várias etapas em que pode acontecer acidentes, em que pode acontecer qualquer coisa aí que prejudique ou que atrase, né, essa entrega da tua mercadoria. Tá, e aí você vende, você é responsável pelo transporte do teu armazém até aquele armazém? Ou você é responsável só até o porto? Ou você é responsável só até o porto de chegada? Ou você é responsável só até sair do teu armazém e depois a pessoa que comprou que se vire?
Como é que você vai estipular isso numa cláusula? Então veja, essas cláusulas elas acabam ficando muito confusas e muito extensas para você conseguir colocar quais são as obrigações de transporte, seguro e frete de todo mundo em relação a todas essas etapas. O que as pessoas começaram a fazer? Eles desenvolveram siglas. Essas siglas são conhecidas como Incoterms, como por exemplo FOB, CIF, Ex-Works, né? São várias siglas que a própria sigla já vai determinar qual que é a responsabilidade de cada um em relação ao quê. Né? Então, ao invés de você ter que fazer uma cláusula desse tamanho, disciplinando quais são as obrigações, você coloca essa sigla e todo mundo já sabe quem é responsável pelo quê. Coloquei isso como exemplo de costume porque não existe nenhuma lei, nenhum tratado, nenhum nada que obrigue as partes a utilizar os Incoterms. Mas elas repetidamente utilizam com a convicção de que aquela é a forma correta de se agir. Veja que, inclusive, se você vai fazer um contrato internacional em que verse sobre transporte marítimo e você não colocar os Incoterms, a outra parte vai até achar que você é inexperiente. Né? Então não existe uma obrigatoriedade jurídica, mas por essa prática repetitiva do comportamento, com a convicção de que aquela é a forma correta, isso acaba se tornando usual, comum e muitas vezes exigível pela parte contrária que você tenha esse conhecimento. Né? Então muito bem, tivemos aí alguns exemplos de costume. O costume pode chegar ao fim? Né? Coloquei aqui extinção do costume, será que ele pode chegar ao fim? Pode, né? Você tem aqui 3 principais formas de um costume chegar ao fim. Então, a gente tem ali um tratado, né, mais recente, que daí esse tratado vai fazer o seguinte, ou vai codificar o costume, ou vai revogar o costume. Então, você tem uma prática ali que era simplesmente costumeira, vem um tratado e coloca aquilo no papel, né? Então, ele está codificando. A fonte deixa de ser costume e passa a ser tratado, né? Ou esse mesmo tratado pode vir e disciplinar que agora aquele costume não é mais permitido, não é mais cabível, não é mais correto, né? Então o costume vai deixar de existir também, porque o tratado veio e revogou aquele determinado costume. Outra possibilidade de um costume deixar de existir é pelo desuso, né? Então a gente deu como exemplo agora a questão do cheque, né? Ainda se usa cheque, claro que muito menos do que há 5, 10 anos atrás. Mas será que daqui 10, 15, 20 anos ainda se usará o cheque? Não sei, vamos ver aí o que acontece, né? Eu, pelo menos, não tenho cheque mais na minha bolsa, né? Normalmente, nós não andamos mais com cheque. Às vezes, em relações comerciais, empresas, às vezes, para efetuar um pagamento específico, a gente até utiliza. Mas não no nosso cotidiano, se tornou muito mais difícil, né, a utilização do cheque. Quem sabe um dia cai em desuso, não seja mais utilizado. Aí, esse costume que a gente criou do cheque predatado, ele cai em desuso porque a ideia do próprio cheque deixa de existir, né? Outra ideia aqui, surgimento de um novo costume que vem e substitua aquele. Algo mais moderno, algo mais aceito pela sociedade, algo mais aceito pelo direito, né? Então essas são as principais formas que a gente tem de um costume deixar de existir. Seja por um tratado internacional que vem e codifica ou revoga, seja pelo seu desuso, seja pelo surgimento de um novo costume que vem e substitui aquela determinada prática. Muito bem, falamos aqui um pouquinho de costumes. Próxima fonte que eu tenho para destacar para vocês são os princípios gerais de direito, né? São os princípios no direito internacional público. Vejam, em todas as áreas do direito existem princípios, né? Você tem lá no direito civil, no direito penal, no direito trabalhista, no direito administrativo, no direito ambiental, todos eles vocês estudam princípios específicos daquela disciplina. Não podia ser diferente no direito internacional público, né? Só que aqui a gente também tem uma outra observação a se fazer. Normalmente, você não tem, em qualquer área do direito que seja, um rol taxativo de quais são todos esses princípios. Você não tem ali um documento que vai te dizer, olha, os princípios do direito civil são A, B, C, D, E, F, G, H, J. Não tem, né? Até no direito administrativo, a gente até tem ali no artigo 37 da Constituição, o famoso LIMP, lá, né, que te traz 5 exemplos de princípios. Mas são exemplos de princípios, não são todos os princípios do direito administrativo. Né? Direito internacional público também, a gente não tem um documento que vai trazer um rol com todos os princípios do direito internacional. Não tem, né? Então, como que a gente descobre? Da onde que a gente tira esses princípios?
Bom, a gente pega de alguns tratados internacionais que trazem essas ideias, a gente pega até o próprio levantamento doutrinário, a gente pega de outros documentos, né, de tratados que os estados eventualmente assinam, como por exemplo na própria Carta da ONU, existem ali alguns princípios. E no caso do Brasil, a gente tem ainda um outro documento que a gente pode se basear. Se você vai lá na nossa Constituição Federal, tá? E você vai no artigo 4º da Constituição, a gente tem ali um rol de princípios do direito internacional público. Nossa, eu nunca percebi. Sim, é um rol de princípios do direito internacional público. Tanto é que o caput do artigo 4º, ele vai falar o seguinte: a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Ué, não é o que eu tô falando, né? O Brasil, nas suas relações internacionais, vai observar os seguintes princípios. Esse é o caput do artigo 4º. E aí ele tem lá vários incisos que vão trazer, por exemplo, pra gente a solução pacífica das controvérsias, a autodeterminação dos povos, o repúdio ao terrorismo, a proteção dos direitos humanos e por aí vai, né? Então são vários incisos ali que a nossa Constituição traz. Primeiro, não é um rol taxativo. É um rol meramente exemplificativo, né? Ainda estamos falando de princípios, o que não significa que porque está na Constituição está automaticamente sendo respeitado. Então você coloca lá, nossa, mas solução pacífica das controvérsias é um princípio do direito internacional, mas os estados fazem guerra. Sim, mas por ser princípio significa que está sendo respeitado automaticamente, né? Você pega lá no direito civil o princípio da boa-fé. Só porque existe o princípio da boa-fé, significa que todo mundo age de boa-fé? Não, né? Então a gente tem os princípios que servem como norte, que servem como algo basilar, que é aquele ordenamento jurídico que os seus sujeitos devem se fundamentar, mas não significa que porque ele existe, ele está sendo plenamente respeitado. Mas é sim nosso papel fazer com que ele seja cada vez mais efetivado. Mas não é só porque ele existe que, né, ele é automaticamente respeitado. Então às vezes eu coloquei aqui como exemplo, ó, princípio da não agressão, solução pacífica das controvérsias, autodeterminação dos povos, coexistência pacífica, desarmamento, proibição da guerra, continuidade do Estado. Eu coloco ali coexistência pacífica e falo assim, mas isso não existe, o direito internacional, então não existe. Não, calma, né? Isso aqui é uma meta, isso aqui é um norte, isso aqui é algo a ser observado. Um dos grandes objetivos do direito internacional é a coexistência pacífica, é a solução pacífica de controvérsias, mas não é porque o princípio existe que automaticamente ele é respeitado, e não é porque o princípio não é plenamente respeitado na prática que a gente vai dizer que o direito internacional não existe. Claro que ele existe, né? Mas existem, é claro, caminhos a trilhar, existem batalhas aí a percorrer até que a gente possa ter uma efetividade maior desses princípios, como funciona em qualquer área do direito, né? Não, os Estados Unidos não é punido, então não tem... Tá, e no direito interno, todo mundo que comete crime é punido, né? Direito penal funciona perfeitamente agora, né? Com todo respeito aos meus queridíssimos colegas do direito penal, né? Mas funciona perfeitamente? Não, né? Mas é por isso que você vai agora explodir o Código Penal e desistir de tudo? Claro que não. Você continua lutando pela observância e pela efetividade das suas regras, dos seus princípios, da legislação, tudo mais. Mas não é porque está no papel que é efetivamente respeitado, né? Então aqui a gente tem que seguir dentro dessa mesma lógica. Esses princípios são um norte, algo que o Estado deve observar no cumprimento das suas relações internacionais. E por ser algo que ele deve observar, a gente considera como fonte do direito, né? A gente ainda colocou que esses princípios eles são aceitos pela maioria dos estados, inclusive quando o estado vai lá e ratifica um tratado internacional que tem esses princípios, ele se sujeita a observar aquilo, né? Ele se sujeita a colocar aquilo como objetivo, como norte, como algo a ser perseguido por aquele determinado estado, né? E a tendência que a gente tem é cada vez mais da ampliação desses princípios. Muito bem. Outra fonte que eu coloco aqui para vocês são os atos unilaterais dos estados. Então, o estado ele pode agir de maneira independente, sozinha, né? Só que mesmo assim isso surtir consequências para o direito internacional. Então vejam, um tratado, os estados vão lá e combinam e fazem juntos, mas um ato unilateral vai ser um ato que o estado faz sozinho, né? A legitimidade é do estado, só que aquilo gera consequências para o direito internacional. Por exemplo, quando ele faz lá uma lei ou um decreto que determina seus limites, extensão do seu mar territorial, regime de importação e exportação, barreiras alfandegárias,
né? Política de vistos. Então ele faz uma lei interna que vai disciplinar como é que é a sua política de vistos. Isso não gera consequências para fora? Gera, porque a pessoa que quer vir para cá vai ter que ter conhecimento e vai ter que respeitar isso. Quando ele vai lá e cria as suas barreiras alfandegárias, quando ele vai lá e estipula as alíquotas de impostos para a importação de determinados produtos no Brasil, isso não vai gerar consequências para fora? Claro que vai, né? Então são atos unilaterais que o Estado faz que podem gerar consequências para o direito internacional e para os demais Estados. Além disso, existem outras formas de atos, como por exemplo, quando ele vai lá e reconhece um outro Estado. É um ato que ele faz sozinho, que gera consequência no direito internacional. Quando ele vai lá e faz um protesto, né? Aconteceu algo no direito internacional que ele não gostou, ele vai lá e formalmente protesta, demonstrando a insatisfação, né, dele em relação àquele ato. A gente teve um exemplo claro disso quando foi descoberta aquelas interceptações, né, dos Estados Unidos nas nossas comunicações, inclusive da presidência do Brasil alguns anos atrás. Nossa presidente, na época, foi na Assembleia da ONU e fez um protesto oral. Ela expôs, né, de forma oral, que o Brasil não estava satisfeito com aquela medida, que medidas iam ser tomadas e que estavam sendo afrontados direitos internacionais, né, e prerrogativas brasileiras. Um exemplo aí de um ato unilateral que o Estado vai poder exercer, que vai com certeza gerar consequências, né, para o direito internacional. Coloquei aqui ainda que esses atos unilaterais eles podem ser tácitos, né, quando o Estado ele simplesmente age, mas o outro se omite, demonstrando que nessa omissão ele concorda com aquele ato realizado. Claro que existem alguns requisitos, como por exemplo, o Estado que fica quieto, né, que guarda silêncio, conhece o fato, né, então ele sabe o que está acontecendo, ele tem interesse jurídico naquilo e ele deixa expirar um prazo razoável. A gente não tem aqui quanto que é esse prazo razoável. Ficaria aí a cargo do Tribunal Internacional analisar aquela situação concreta e dizer se passou ou não um prazo razoável. Ah, tô sabendo da situação e espero 6 meses? Não, mas espero 10 anos, espero 15 anos, né? Vai caber ao Tribunal Internacional. Um exemplo disso, você tem ali as suas fronteiras marítimas, né? Digamos que aqui seja um estado e aqui seja outro e a gente tem ali o mar entre eles. Digamos que eles estipulem que cada um tem o território aqui até a metade. Mas aí esse estado começa a se utilizar de mais pedacinhos aqui, ó. Começa a se utilizar de mais parte do território. E o outro sabe, e o outro vê, e o outro não faz nada, e o outro tá bom, assim tá ótimo, deixa, né? E daí passa um determinado período de tempo, vai se considerar até como próprio território daquele estado. Então, por ato tácito, ele agiu de maneira unilateral, mas o outro não respondeu, permaneceu reconhecendo aquilo como válido e ao expirar um determinado período de tempo, aquilo é considerado juridicamente válido, né? E aquele ato unilateral surtiu efeito. Como eu falei agora há pouco, existem também outros tipos de atos, só que daí a gente considera como expressos. Coloquei aqui alguns exemplos para a gente analisar. Coloquei ali como ato expresso o protesto, que foi o que eu acabei de dar um exemplo para vocês, né? Que a nossa antiga presidente foi lá na ONU e se manifestou de forma oral, demonstrando a insatisfação do Brasil perante um órgão internacional, né? Além disso, a gente tem a denúncia, que é quando um Estado se retira de um tratado internacional, algo que a gente vai estudar de maneira aprofundada um pouquinho mais para frente. A renúncia, quando um Estado vai lá e abre mão de um direito que ele teria no âmbito do direito internacional, né? Então eu sempre brinco aqui, ó, denúncia e renúncia são palavras parecidas, né? Então para você não confundir, denúncia é de um tratado, tá? Renúncia é de um direito, não repete o D, tá? Então, ó, o D com T, o R com D. Então, se tiver com D, ali tá errado, tá? Então, denúncia com tratado, renúncia de um direito. E, além disso, a gente tem também a questão do reconhecimento, que é quando um Estado só vai lá e reconhece uma situação pré-existente, tá? Que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente como exemplo a questão do reconhecimento de Estado.
A gente tem também as decisões das organizações internacionais, fazendo fonte de direito, né? Então, o Estado faz o ato unilateral, mas as organizações internacionais também podem tomar decisões. Essas decisões, elas podem se chamar resoluções, recomendações, declarações, diretrizes. O seu efeito, o seu alcance, o que ela significa, vai depender de organização internacional para organização internacional. Mas o fato é que essas decisões, elas podem sim ser tomadas e, eventualmente, elas formam sim fonte do direito. Um exemplo bem clássico que a gente tem é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 da ONU, ela não é um tratado internacional, ela é uma resolução da Assembleia Geral da ONU, que por sua importância e por sua relevância acaba se tornando indiscutivelmente fonte do direito internacional público, tá? Jurisprudência e doutrina, né? Aqui acho que não cabe tecer muitos comentários. Jurisprudência são as decisões, né, internacionais, que aqui elas são formadas principalmente pelas decisões de câmaras arbitrais internacionais, decisões de tribunais internacionais, como por exemplo a Corte Internacional de Justiça, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, né? As decisões tomadas por esse tribunal formam a jurisprudência internacional. E além disso, pareceres consultivos da Corte Internacional de Justiça. Então a gente falou, Corte Internacional de Justiça é um daqueles tribunais, é o tribunal, né, dentro da ONU. E esse tribunal, ele vai poder exercer tanto uma função contenciosa, que são os processos propriamente ditos, como uma função consultiva, que é pela emissão de pareceres. Para alguns autores, esses pareceres emitidos pelos juízes da Corte Internacional de Justiça entraria como jurisprudência, por serem juízes que emitem esses pareceres. Para outros autores, esses pareceres entrariam como doutrina, né? Doutrina porque eles não têm a força jurídica obrigatória, né? O parecer, ele não vincula e ele não tem força jurídica obrigatória de observância a quem ele é destinado. Ele é só um parecer, né? Então, aí acaba diferenciando se esse parecer seria doutrina ou jurisprudência. Jurisprudência, sem dúvida, as decisões dos tribunais e das câmaras arbitrais internacionais. E a doutrina, publicações aí dos mais diversos autores acerca do tema, né, acerca do direito internacional público. Aqui a gente tem uma situação bastante interessante, que como a gente está falando de direito internacional, às vezes algumas das regras, né, algumas das disciplinas, das matérias que a gente estuda, elas são semelhantes no mundo inteiro. Então, o que vai acontecer? Você pode ter doutrina brasileira, como você pode, se você dominar outro idioma, se utilizar de doutrinas estrangeiras sem problema nenhum, que eles vão estar discutindo ali em grande parte as mesmas situações. Quando você está falando, por exemplo, dos princípios do direito internacional, quando você está falando, por exemplo, desse histórico, quando você está falando, por exemplo, de quem são os sujeitos, de como é que funciona para você criar um tratado internacional, se você domina outro idioma, você pode inclusive pegar a doutrina de outros países que você consegue aproveitar muito mais, por exemplo, do que se você estiver discutindo o Código de Processo Civil, que você acaba ficando restrito à doutrina brasileira, porque é a que vai estudar o Código Brasileiro, né? Muito bem, e por fim, eu coloquei aqui para vocês a ideia de analogia e equidade, que não são propriamente fontes do direito, mas são formas de pensar, formas de racionalizar o direito para buscar soluções alternativas quando você não tem uma solução tradicional. Então aqui, ó, não é propriamente uma fonte, é uma forma de raciocínio jurídico para auxiliar o julgador no caso concreto. Então a gente tem primeiro a analogia, que vai ser quando você não tem aquela norma que se encaixe perfeitamente como uma luva para aquele teu caso concreto. E aí, na ausência daquilo, na lacuna da lei, você pode permitir que o julgador se utilize de algo semelhante, né? A analogia é permitida no direito internacional, claro que de maneira restrita, mas exatamente por não ser algo que traga aí uma grande segurança jurídica. Então, o julgador, no Tribunal Internacional, verificando a existência de uma lacuna na lei, ele até pode se utilizar de analogia. Claro que de maneira bastante restrita, exatamente por causa da questão aqui da segurança jurídica. E a equidade? Quando a gente falou do artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, a última linha que a gente tem ali, ela fala da equidade, do julgamento ex equo e bono, né? O que é isso? É você poder permitir ao julgador que ele julgue não com base necessariamente na legislação posta, mas que ele julgue de acordo com princípios de justiça.
tá? O que ele acha justo, né? Por isso que quando a gente fala, por exemplo, do nosso direito interno, o nosso judiciário não pode julgar por equidade. Eles têm que julgar por direito. Então, eles têm que utilizar as regras, as normas jurídicas, a legislação posta para julgar. Eles não podem julgar de acordo com o que eles acham justo, né? Tanto que a decisão deles precisa ser motivada. Agora, no direito internacional e na arbitragem, você permite o julgamento por equidade desde que tenha sido autorizado pelas partes. Tá? Então, a parte precisa necessariamente concordar, sob pena dessa sentença ser nula. Tá? Então, ela precisa concordar que o juiz pode julgar de acordo com a equidade, sob pena da sentença ser nula. A equidade também tem uma utilização restrita, por quê? Porque ela pode levar também à insegurança jurídica. É uma noção imprecisa, pode levar a uma arbitrariedade, e isso pra gente no direito acaba sendo considerado como algo arriscado. Você permitir que o julgador, né, tome a sua decisão com base no que ele considera justo ou não, é algo que é arriscado, né, para nós. Então, por isso que no judiciário interno não é permitido e no internacional é visto, mas de maneira restrita e desde que possua a concordância das partes, tá? Então vejam, a gente trabalhou na aula de hoje o costume, os princípios, a gente falou dos atos unilaterais dos estados, das decisões das organizações internacionais, da doutrina, da jurisprudência, da analogia e da equidade. Não falamos muito sobre os tratados internacionais, tema que fica para as próximas aulas e eu espero vocês lá, ok? Espero que tenham aproveitado e até logo!